Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula. Já separaram o material para acompanhar a aula? Caderno, livro, caneta, lápis, borracha? Sim? Ótimo então. Vamos selecionar e preparar um local para ser a nossa sala de aula particular. Vocês podem acompanhar as aulas sentados num sofá. Pode separar uma mesinha que possa ser carregada. Ou escolher a cozinha, caso você precise de uma mesa maior. Enfim, o lugar você escolhe. Evite apenas assistirem deitados à cama, para não adormecerem no meio da aula. E lembre-se da água. Ela é essencial para vocês se manterem atentos até o término da aula. E ao término desta aula, lembrem, assinem nosso canal. E ativem as notificações para receberem todas as aulas. Compartilhem essa aula, sejamos solidários, fraternos e caridosos com o nosso próximo. Obrigado. Nos vemos durante a aula. Bons estudos. Olá a todas, olá a todos. Como vocês estão? Espero que todos tenham acompanhado aí a nossa abertura de preparação. Acredito que muitos de vocês que ainda não tinham assistido devem já estar se preparando e encontrando o seu lugar para acompanhamento da aula. E aqueles que já conhecem, já estão aqui, já partiram para o início da aula. E o tema da nossa aula já está aí disposto para vocês. É um tema que está disposto também no livro de vocês. O livro ao qual nós vamos estar tratando aqui é o livro Filosofando. Já já eu vou dar as páginas que nós estamos utilizando. E o tema, como vocês estão vendo, é Estado e Igreja. Muitos de vocês, nas aulas de história, para quem gosta de história, para quem presta bastante atenção nas aulas de história, já devem ter ouvido falar no poder da Igreja e sua influência no Estado, principalmente na Idade Média. Muitos de vocês também já devem ter ouvido falar no poder absoluto dos reis, que era fundamentado no poder religioso. Muito bem. Hoje eu não vou falar de história, até porque nós estamos aqui numa aula de filosofia. Nós vamos olhar como se fosse o pano de fundo de todos esses aspectos históricos, os quais vocês já tiveram oportunidade de dialogar com outros professores. Então está aí Estado e Igreja. E especialmente sobre este tema, nós vamos estar trazendo para vocês um filósofo que já já eu vou estar apresentando com mais detalhe, mas isso eu vou deixar para o finalzinho da aula, que é um filósofo que acabou se tornando um santo dentro da Igreja Católica. Mas nem sempre ele foi santo. Isso que é a parte mais importante e que eu faço questão de compartilhar com vocês já ao final da aula. Então, as páginas 261 e 262 do Filosofando vão estar apresentando exatamente todo o contexto dessa aula que eu estou apresentando para vocês. Então, quem não tem o livro, aguarde que daqui a pouquinho, no final da aula, vocês vão estar recebendo essas duas páginas. Então, acompanhe comigo a leitura enquanto vocês olham a imagem. Importante também olhar a imagem, porque a imagem ela diz um pouco daquilo que o texto que vai estar sendo lido por mim e acompanhado por vocês está representando. Então, de acordo com a concepção religiosa, que então se firmava, a natureza humana está sujeita ao pecado e ao descontrole das paixões, cabendo ao Estado o papel de intimidação para todos agirem retamente. Então vejam, nós temos aqui uma dicotomia, como a gente diz assim. O que seria uma dicotomia? São dois lados de uma mesma moeda. De um lado tem o homem pecador, descontrolado em suas paixões. E de outro lado tem o Estado, que deve dar controle a estes pecados e a este descontrole das paixões. Mas, professor, pecado não é da ordem da Igreja? Exatamente.
Então, esse é o ponto em que a igreja vai começar a influenciar o Estado. Mas pensem, na concepção religiosa, pecador é uma coisa, mas na concepção do Estado, o que seria o pecado? E como que ele seria tratado? Esse olhar do Estado, da instituição que nós chamamos de Estado, que é constituída por representantes que nem sempre foram eletivos, mas que tinham aí o seu poder de ação sobre a sociedade, dependendo do grau do pecado, o Estado tinha o direito e o dever de punir. Mas e a igreja? Como é que a igreja puniria? Bem, a igreja teve várias formas de punição para os pecadores. Mas aqui no contexto em questão, basicamente era dizer para essas pessoas, dentro do contexto religioso, que se elas pecassem, elas iriam parar num lugar que, segundo a Sagrada Escritura, seria o inferno. Muito bem, nós estamos aqui falando de conceitos filosóficos religiosos. Não estamos aqui fazendo nenhuma apologia a nenhuma religião. Essa igreja, inclusive, naquela ocasião, na Idade Média, já era a Igreja Católica. Mas não é a Igreja Católica que nós conhecemos hoje. Então, a imagem que eu deixo aí para vocês é exatamente, no céu existiam lá os clérigos, como vocês podem ver aqui na imagem. No céu tinham os clérigos acompanhados dos anjos, e embaixo teria o inferno, onde os homens estavam sendo queimados e tentando segurar num anjo que vinha aqui trazer alguma ajuda. Vejam que o anjo está segurando um dos braços de um dos homens que está aqui queimando o inferno, como se estivesse salvando ele. Então, imagine a Idade Média, né? Muitos de vocês já que também têm interesse pelas literaturas medievais devem saber que a Idade Média foi uma época em que as sombras praticamente imperaram sobre a Terra. Então é um período bastante difícil para nós humanos. Inclusive hoje, quando a gente lê qualquer coisa a respeito da Idade Média, a gente fica um pouco espantado, né? Como é que tantos homens e mulheres conseguiram sobreviver a épocas tão difíceis? Bem, não estamos na Idade Média, estamos vivendo épocas difíceis. Então é tudo questão de perspectiva, né? Nós estamos vivendo o período agora e não estamos vivendo na Idade Média. Então a Idade Média passa a ser, no contexto comparativo, pior do que o momento agora. Mas quem sabe daqui a 200 anos, quem estiver aqui no nosso lugar vai estar vendo o ano de 2020, 2021, o século 21 como um todo, também como um ano semelhante à Idade Média, que ficou conhecido como Idade das Trevas, só para a gente poder reforçar aí o contexto medieval. Muito bem. Então, daí vem a estreita ligação entre política e moral, a começar pela exigência de formação do governante justo, não tirânico, capaz de obrigar todos a obedecer os princípios da moral cristã. Então, o que esse texto, esse parágrafo está querendo nos dizer? Está nos dizendo que, segundo a igreja, se todos nós, homens e mulheres, seres humanos, obedecêssemos, seguíssemos os princípios da moral cristã, o mundo naquela época seria muito melhor. Mas para isso, a igreja definia que a existência de um governante justo daria condições para que isso tudo acontecesse. Seria um dos braços da igreja para implementar determinadas condutas através da rigidez estatal, através das punições do Estado, condutas que pudessem ser mais retilíneas, vamos dizer assim, que colocasse as pessoas que estivessem pecando num caminho reto. E esse caminho reto seria um dos princípios da moral cristã. Então, segundo essa concepção religiosa, configuram-se duas instâncias de poder, a do Estado e a da Igreja. Até aqui tudo bem?
Se alguém tiver qualquer dúvida, não se acanhe, não fique envergonhado ou envergonhada. Mande sua pergunta. Lembrando que essa aula está sendo transmitida ao vivo nesse momento. Então você que está nos acompanhando, pode colocar aí sua pergunta nos comentários. Ah, está assistindo a aula no final, depois de gravada? Não tem problema. Mande seus comentários pelo Google Chat, mande seus comentários pelo próprio YouTube, já que ela está sendo transmitida também pelo YouTube. O importante é você participar. Participe, mande suas perguntas, não acumule dúvidas. E importante, volto a frisar, leia as páginas 261 e 262, porque isso é tarefa de vocês, aprofundar o conhecimento. Façam pesquisas além dessas páginas, que quanto mais vocês tiverem acesso à informação, melhor vocês compreenderão os temas que nós estamos trazendo para discussão, para o debate com vocês. Muito bem, então se surgem duas instâncias de poder, a do Estado e da Igreja, é claro que dentro desse contexto, pessoas, figuras importantes que estão marcadas na história, se tornaram importantes por causa da própria história, que fizeram questão de registrar o que elas fizeram e todo o seu trabalho, vão surgir. Pessoas vão surgir nesse período. Então, a natureza do Estado, que era secular, temporal, voltada para as necessidades mundanas, e sua atuação seria exercida pela força física. E já a Igreja teria sua natureza espiritual, voltada para a salvação da alma, e deveria encaminhar o rebanho para a religião por meio de educação e persuasão. Então, é tipo assim, o braço dado do Estado com a Igreja fez com que as forças se unissem, o Estado cuidando do aspecto material e a Igreja cuidando do aspecto espiritual, e um persuadindo os membros, né, da sociedade. A Igreja pressionando com a sua moral cristã as pessoas a andarem pelo caminho reto, e o Estado forçando essas pessoas que não estavam no caminho reto a irem para a Igreja e punindo-as caso elas não se corrigissem. Então, de início, os religiosos receavam os textos gregos, por serem obras pagãs. Mas com as devidas interpretações e adaptações à fé cristã, os pensadores medievais aderiram inicialmente ao platonismo e depois ao aristotelismo. Então, aqui começa a surgir a influência de Platão e Aristóteles no pensamento desses religiosos que formavam a igreja cristã naquela época, na Idade Média. Lembrando que Aristóteles e Platão nasceram e viveram em períodos antes de Cristo. E a Idade Média, ela já ocorre depois de Cristo. Então, existe aí uma diferença de tempo. Mas, como toda teoria, como toda instrução filosófica, ela permanece ao longo do tempo, inclusive hoje nós ainda vamos estar falando desses filósofos e continuaremos falando, enquanto muita coisa ainda não tiver sido ajustada, ainda falaremos deles. Então, esses religiosos, apesar dos receios, começam a se interessar pela essa literatura platonista ou aristotélica. E, mais uma vez, eu reforço, dentro desse contexto vão surgir figuras de homens e também de mulheres que vão se destacar, porque eles vão pegar essas literaturas, vão refletir sobre elas e vão começar a escrever suas próprias literaturas. E neste contexto de idade medieval, muita coisa vai começar a se modificar. Mas vai se modificar por quê? Porque esses homens escreveram? Não necessariamente. Porque essas mulheres escreveram? Não necessariamente. É porque um olhar diferente sobre as circunstâncias experimentadas por todos que ali habitavam aquele período faz com que as pessoas possam refletir um pouco mais sobre suas próprias condutas, que é um dos papéis da filosofia, inclusive a filosofia religiosa. Então, não por acaso, as duas orientações marcaram os principais períodos medievais. A patrística, com nítida influência neoplatônica, e a escolástica, mais focada nos textos de Aristóteles. Então, aqui nós temos uma imagem da patrística e aqui uma imagem da escolástica.
representando os dois movimentos influenciados tanto por Aristóteles quanto por Platão. Então, esse período de patrística escolástica, na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a patrística. Na próxima semana nós vamos estar falando sobre a escolástica. Nós teremos então aí destaques, como eu falei mais uma vez, destaque de algum filósofo da época que vai escrever e vai desenvolver toda uma teoria em cima das questões que envolviam tanto o poder estatal, aquele poder do uso da força física, quanto o poder espiritual, da salvação da alma. E quem é que vai se destacar nesse período? O nosso conhecido Santo Agostinho. Conhecido hoje, mas naquela época nem tão conhecido. Agostinho, que se tornou bispo de Hipona, lugar onde ele vivia. E ele vai ser o representante principal desse movimento, vamos chamar de movimento, chamado patrística. Então o nome patrística derivou do trabalho dos chamados padres da Igreja, que desde o século II elaboraram um pensamento cristão, tendo por base a Bíblia e as obras clássicas adaptadas ao ideário cristão. Então percebam, o Agostinho, como bispo de Hipona, como um clérigo, ele vai encabeçar, ele vai ser um líder na proposta de uma filosofia religiosa que reflete um pouco das condições que lá habitam, naquela época. E a explicação e a reflexão sobre esse momento, desse período medieval, vai ganhar muita repercussão ao longo de toda a Europa, principalmente aquela Europa onde o Império Romano dominava, já que o Império Romano é um dos representantes primordiais da Igreja Católica, e naquela época a Igreja Cristã. Então, seu principal representante foi Agostinho, como eu falei, que viveu em 354 a 430, conhecido como bispo de Hipona, no norte da África, Hipona que fica no norte da África, região que pertencia ao Império Romano. Seu destaque se deve à extraordinária criação intelectual e ao esforço para converter não cristãos. No final desta aula, eu vou trazer para vocês um vídeo em que conta uma síntese, não é um vídeo muito longo, mas é uma síntese da vida de Agostinho, até o período em que ele vai estar escrevendo um livro, que já vou comentar, que ele chama de Cidade de Deus. Então, é importante, assistam um vídeo logo depois da aula, assistam um vídeo até o final, são 9 minutos apenas, em que tem essa síntese, para que vocês possam compreender o papel de um filósofo dentro de uma igreja e com características reflexivas, onde não apenas aceita as condições filosófico-cristãs, mas também traz uma outra reflexão que interfere na conduta humana em sociedade. Agora, detalhe, Agostinho não foi o único, ele é aquele que lidera com as suas ideias. Então é importante, às vezes a gente fala de um movimento, o movimento tem um líder, mas o movimento só existe se houver adeptos a esse movimento. Tá? Então, a Cidade de Deus e Agostinho político, agostinismo político. A Cidade de Deus, que é esse livro que eu falei, essa obra de Agostinho, trata de teologia e filosofia da história, escrita quando o Império Romano desabava com as invasões bárbaras e a religião cristã ainda não era aceita. Então pensem, o Império Romano estava em crise na época que Agostinho escreveu o seu livro. Percebam, ao longo da história, muitos livros, muitas obras que ainda são lidas hoje ou são comentadas nas salas de aula por diferentes disciplinas,
elas foram escritas em períodos de crise. O que eu estou querendo dizer com isso? Que são nos momentos de crise que a gente alcança e que a gente produz as maiores mudanças. São nos momentos de crise em que nós damos uma virada de página. São nos momentos de crise que as oportunidades de crescimento e desenvolvimento de fato aparecem. Então, todo o conjunto da obra de Agostinho está construído dentro de um período em que não apenas uma crise política, da qual o Império Romano representava, mas também uma crise de fé. E é nesse contexto que Agostinho vai produzir esse livro, chamado Cidade de Deus, onde a Cidade de Deus vai trazer uma reflexão interior para aqueles todos que vão estar discutindo, segundo a patrística, né, que era o movimento ao qual ele estava apresentando suas ideias dentro da igreja, formado só por padres. Então ele estava formando padres. Lembrando que a patrística só podia participar padres, não era aberta ao público. Então, a igreja ali estava formando um grupo de padres, através do Agostinho, que também era professor, um grupo de padres reflexivos a respeito de todo o contexto social da época. Até aqui tudo bem? Podem mandar seus comentários, fiquem à vontade, mandem suas perguntas, façam de suas dúvidas suas plataformas políticas. Coloque suas perguntas para que a gente possa continuar aí dialogando. E eu já aproveito para agradecer a todos vocês que têm mandado as perguntas pelo YouTube, que já fizeram perguntas pelo Google Chat, que participaram de alguma maneira, porque a participação de vocês é muito importante. Então, ao discutir sobre as relações entre política e religião, refere-se às duas cidades, Cidade de Deus e Cidade Terrestre. O livro Cidade de Deus, ele trata exatamente da distinção de duas cidades, que ele chama de Cidade de Deus e a Cidade Terrestre. A Cidade Terrestre cabe zelar pelo bem-estar das pessoas e pela garantia de justiça. Bem, quem é que vai governar a Cidade Terrestre? O Estado. Sim, exatamente o Estado. A Cidade de Deus, ao contrário do que se poderia pensar, não é apenas o reino divino que se sucede à vida terrena, ou seja, o céu, como muitos católicos defendiam. Porque as duas cidades não estão separadas, segundo Agostinho, mas elas constituem dois planos de existência na vida de cada um. Então, para Agostinho, tudo que está acontecendo nesse livro que ele está escrevendo, ele está reproduzindo a existência de duas pessoas em uma. A pessoa adepta à cidade terrestre e a pessoa adepta à cidade de Deus. Ou seja, o mundo espiritual e o mundo material habitando dentro do humano. E isso vai gerar conflito. É essa a proposta dessa obra de Agostinho. Então, todos vivem a dimensão terrena vinculada à sua história natural, à moral, às necessidades materiais e ao que diz respeito a tudo que é perecível e temporal. A nossa vida cotidiana, comum, seria a representatividade dessa cidade terrestre. Por sua vez, a dimensão celeste corresponde à comunidade dos cristãos, a qual vive da fé e se inspira no amor a Deus. A cidade terrestre é o reino do pecado e será aniquilada no fim dos tempos. Lembrando que Agostinho, neste período, já era bispo, então ele já tinha todo um conjunto de informações, já tinha estudado bastante a respeito da religião cristã. Então ele tinha muita profundidade, muito conteúdo a respeito da literatura sagrada. Então a cidade de Deus opõe a graça ao pecado e a eternidade à finitude. Lembrando mais uma vez que ele está fazendo não uma distinção de dois lugares separados. Ele está falando sobre dois lugares que habitam dentro de cada um de nós. E isso vai ficar claro, e eu faço questão que vocês já assistam o vídeo na síntese, e depois um outro vídeo que eu vou indicar, que é exatamente no mesmo canal, para que vocês possam aprofundar o imaginário de vocês sobre esse
filósofo agostiniano, né? Esse filósofo Agostinho. Porque ele está tratando de uma coisa muito importante para a nossa vida cotidiana. Porque quanto mais você vive a vida, ou seja, leva uma vida terrestre, se distanciando da vida celeste, mais próximo dos males você fica. Então, existe aí tipo uma balança. E quanto mais você vive a vida espiritual, mais perto da vida celeste, menos mal você vai trazer para perto de si. Então, o bem e o mal para o Agostinho não são dois elementos conflitantes, são dois elementos que habitam dentro de nós, sim, conflitantes, mas não que estão em briga, não estão em batalha, um de um lado, outro do outro. Eles estão habitando no mesmo ser humano. E são as nossas decisões, as nossas tomadas de atitude, as nossas condutas, segundo Agostinho, é que vai nos aproximar mais da vida terrestre, que é cercada por pecados, ou nos aproximar mais da vida celeste, que é aquela em que nós teremos toda a nossa eternidade e toda a graça de Deus a nosso favor. Então, a repercussão da teoria das duas cidades, a revelia do autor, sim, por quê? A revelia. Agostinho não estava levantando uma plataforma política, ele não tinha uma proposta de causar transformações políticas na cidade de Roma. Muito pelo contrário, ele só estava ali como qualquer filósofo, refletindo a respeito da realidade que estava ao redor dele. Então, a repercussão dessa teoria das duas cidades pega por os mais interessados em fazer política e criam aí uma doutrina chamada agostinismo político, que passou a influenciar todo o pensamento político medieval. É como se qualquer um de nós, eu, vocês, escrevêssemos coisas a respeito da nossa vida no momento atual, a respeito do que está acontecendo na nossa realidade de hoje, e alguém lesse, e se alguém tivesse aí contatos políticos e visse nesse texto que você escreveu algo que pudesse ser utilizado para poder atrair a atenção e reunir pessoas que viessem a defender aquilo que você está escrevendo. Você não escreveu com esse interesse, mas alguém ouviu, alguém leu e se apropriou da ideia e aí criou uma doutrina. Foi assim que aconteceu com Agostinho. Então ele influenciou todo um pensamento político medieval. E essa teoria passou a abordar o confronto entre o poder do Estado e o da Igreja. Lembrando que Agostinho é um membro da Igreja. Então, como é que ele estaria ali, né, entrando num embate com o poder do Estado? Mas, enfim, a doutrina já estava criada, as ideias já estavam ali, e aquilo que a gente chama de ideologia, né, já tinha sido inserida na mente dos seus adeptos, e aí vem a se defender a superioridade do poder espiritual sobre o poder temporal, que seria o poder do Estado. Até aqui tudo bem? Podemos continuar então? Então nós estamos aqui chegando num momento importante. Você com certeza já deve ter ouvido falar de um tal de Santo Agostinho, né? Talvez você saiba que ele viveu e escreveu durante a era patrística, ou seja, ele foi um dos pais da igreja, que ele influenciou grandemente o cristianismo, mais especificamente o catolicismo, que ele morou em uma cidade chamada Hipona, já que muita gente se refere a ele, né, como Agostinho de Hipona. Mas será que você conhece de fato a fundo a história de vida de Santo Agostinho? Se sim, beleza, vamos relembrar quem foi e o que fez dele essa pessoa tão importante. Se não, melhor ainda, pois agora nós vamos conhecer a história cheia de reviravoltas de uma das figuras mais influentes da história do mundo. Bora! Aurélio Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, nasceu em 13 de novembro do ano de 354 d.C., na cidade de Tagaste, no norte da África, onde hoje fica a Argélia, ali pela área do Mediterrâneo, sabe? Agostinho foi o primeiro filho de Patrício e Mônica. Patrício era um pagão e pequeno proprietário de terras, que só foi se converter ao cristianismo quase perto de sua morte. Já Mônica não. Mônica era uma católica fervorosa e se empenhava grandemente em fazer de Agostinho também um adepto da fé cristã. E, obviamente, ela conseguiu, né?
Não, Agostinho fazia pouco caso de se interessar pela doutrina cristã. Exatamente isso. Agostinho, durante a sua infância e juventude, não era tão fã de seguir uma vida religiosa, por assim dizer. Aos 11 anos, Agostinho foi enviado a Madauro, cidadezinha perto de Tagaste, onde estudou literatura latina e aí entrou em contato com as práticas e crenças pagãs romanas. Vale lembrar que a essa época o Império Romano dominava o norte da África, e o pequeno Agostinho começou a ter contato com a cultura pagã romana. Já aos 17 anos, foi para Cartago estudar retórica, mas contrariando as vontades de sua mãe cristã, foi nesse período que ele começou a se envolver com a doutrina do maniqueísmo. E o que é o maniqueísmo? Resumidamente, o maniqueísmo é a visão de mundo que trata toda a realidade como dividida em dois princípios opostos, o bem e o mal. Uma noção que é completamente rejeitada e condenada pelos cristãos. Também se tornou hedonista, algo talvez até pior que o maniqueísmo, já que o hedonismo traz consigo a noção de que seja o prazer a finalidade absoluta da existência humana. Podemos dizer que os hedonistas basicamente consideram as emoções prazerosas como o bem supremo da humanidade. Ou seja, Agostinho entrou em maus caminhos, por assim dizer, provavelmente trazendo muito desgosto para sua mãe Mônica. Santa Mônica, que orava todos os dias para que o garoto Agostinho se convertesse ao cristianismo. Mas mesmo jovem e desviado do bom caminho cristão, Agostinho adquiriu grandes conhecimentos na área da retórica e da gramática como um todo, até se tornar professor dessa matéria. E daí que ele se mudou de vez para Cartago para ensinar retórica aos alunos da região. Teve alguns problemas com a disciplina de seus alunos em Cartago, o que fez com que ele se mudasse para Roma. Sim, Roma, a grande cidade do Império. Foi ali que Agostinho abriu sua própria escola de retórica. Posteriormente, se tornou professor na corte imperial em Milão. Aqui já dá para perceber que Agostinho não era qualquer um mesmo, né? Além de um cargo importante, o jovem dispunha de uma grande sabedoria e conhecimento. Talvez foi essa sabedoria que fez com que Agostinho questionasse seus posicionamentos maniqueístas e hedonistas e se distanciasse destas doutrinas. Mas, a despeito disso, talvez a grande confusão de cosmovisões na cabeça de Agostinho o fez ficar pulando de doutrina em doutrina. E é nesse momento que ele começa a se aproximar do ceticismo. Porém, como precedente de sua conversão, finalmente ao cristianismo, foi grandemente influenciado pelo bispo Ambrósio, Santo Ambrósio, grande mestre de retórica à época. E Agostinho, depois de vivenciar uma grande crise espiritual, principalmente ao ouvir a história de Santo Antão e ler um trecho da carta de Paulo aos Romanos, aí não teve jeito, deixou de lado todas as doutrinas anteriores não tão cristãs e se tornou de fato um seguidor do cristianismo. E claro, com a ajuda também de sua mãe, que a essa altura já morava com Agostinho na cidade de Mediolano, que hoje se chama Milão, na Itália. Um pouco depois desses acontecimentos, como diz o velho ditado, o bom filho a casa torna, e ele retorna à sua cidade natal, Tagaste. Mas infelizmente sem sua mãe, que havia morrido um pouco antes de partir em viagem. E como foi triste a perda de sua mãe. Tanto que Agostinho menciona na sua obra Confissões como eram maravilhosos os diálogos que ele tinha com sua mãe. Desde sobre a pessoa de Cristo até a doutrina católica e os preceitos bíblicos. Diálogos que foram muito importantes para a conversão de Agostinho, é bom que se diga. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, o seu filho também faleceu um tempinho depois. Sim, Agostinho teve um filho fruto de um relacionamento secreto de anos anteriores com uma cartaginesa. E agora, triste pela perda de seus entes queridos, Agostinho, em um ato de caridade, vende grande parte de seus bens e distribui entre os pobres. Só não vendeu todo o seu patrimônio, pois manteve a casa da família para fazê-la de sede da ordem agostiniana em Tagaste, em 387 d.C. Já no ano de 391, foi ordenado padre em Hipona, na Argélia, e neste mesmo lugar, Agostinho foi nomeado e aclamado bispo 6 anos depois. Permaneceu durante seus próximos 34 anos em tal posição, pregando fortemente a palavra de Cristo, derramando sabedoria sobre o povo,
combatendo as heresias e demonstrando seus conhecimentos em seus livros. E daí, consequentemente, tornar-se um dos mais influentes e importantes teólogos e filósofos da Igreja era inevitável. Tanto isso é verdade que até os dias de hoje, quase 1700 anos após a morte de Agostinho, temos milhares de cristãos influentes, teólogos, filósofos, escritores da mais alta classe de intelectualidade que se baseiam nas obras de Agostinho. No total, são 113 obras escritas por Agostinho, que já eu teria a honra de citar, mas antes é bom registrar que toda essa sabedoria e conhecimento tornaram Agostinho nada mais nada menos que um doutor da Igreja, título extremamente raro que só é dado a indivíduos de grande e reconhecida importância nos campos de teologia e doutrina católica, o qual só existem outros 34 nomes que receberam esse título honorífico. Agora, voltando à vida pessoal de Santo Agostinho, vamos direto à sua morte, que se deu em 430 em Hipona, cidade a qual ele permaneceu durante as suas últimas décadas de vida, nos deixando um grande legado. Como eu já disse, são 113 obras escritas que são a síntese do pensamento de Agostinho acerca de vários assuntos, mas principalmente o que ronda as áreas da teologia, filosofia, comentários sobre aspectos bíblicos. Além disso, suas obras também incluem diversos sermões e cartas escritas por Agostinho. Destas obras, aquela que ficou mais conhecida, ou aquelas, já que não foi só uma, é a De Civitate Dei, traduzido para o português A Cidade de Deus, e Confissões. Essas são as verdadeiras obras-primas de Santo Agostinho. Pois bem, que Santo Agostinho teve uma vida para lá de interessante, isso é inegável. Mas o que fez com que realmente ele se tornasse esse grandioso e tão prestigiado personagem histórico do cristianismo? Obviamente, seus escritos e pensamentos em relação às áreas da filosofia e teologia. Mas qual era esse pensamento? O que defendia Santo Agostinho? É claro que é impossível apresentar todo o pensamento de Agostinho nesse vídeo, então deixa eu resumir. Já vou começar destacando que Agostinho foi um dos primeiros, na verdade o primeiro dentre os grandes autores do cristianismo, a defender a visão de que o ser humano é a união perfeita de duas substâncias metafisicamente distintas, o corpo e a alma. O corpo como objeto físico e ocupante de espaço, e a alma como parte da razão e governante do corpo, mas que não possui dimensões espaciais. É importante lembrar que Agostinho fez parte de uma era chamada de patrística, ou pais da Igreja, e portanto ele compartilha com outros padres da Igreja do período muitos princípios teológicos em comum. Agostinho reforçou o conceito de pecado original e desenvolveu a ideia de que a Igreja de Cristo é a cidade espiritual de Deus, diferenciando-a da cidade material dos homens. Ele elabora muito bem esse ponto no seu livro A Cidade de Deus, que é o magnum opus de Agostinho. Além disso, Agostinho também consolidou a ideia de que a origem do mal estaria no livre-arbítrio. O mal, que na definição de Agostinho significa o afastamento do bem, adentrou a criação de Deus por meio da liberdade de escolha concedida às criaturas. Outro ponto defendido por Agostinho, que iria influenciar e muito a teologia de um outro grande teólogo posterior, São Tomás de Aquino, é a relação da fé com a razão. Na visão de Agostinho, a fé é o caminho para se alcançar a verdade, mas não obstante, a razão seria o recurso que daria sustentação a essa verdade. Ou seja, você só descobre a verdade por meio da fé, mas a razão vem para constatar e validar essas verdades descobertas pela fé. Por fim, Agostinho, assim como a patrística em grande parte, sofreu grande influência de Platão, do neoplatonismo na realidade, de Plotino, o que significa que Agostinho seguia a corrente do idealismo platônico, que diz basicamente que a verdadeira realidade está no mundo das ideias, acessível e desvendável pela razão humana, mesmo que esta esteja em um escopo limitado. É claro que eu não vou conseguir trazer aqui todo o pensamento de Santo Agostinho para este vídeo, que já está ficando bem longo, por sinal, para os padrões do canal, mas esse é só um vídeo de caráter introdutório mesmo. Se você quer se aprofundar de verdade no agostinianismo, eu recomendo que você dê uma pesquisada e a fundo em outras fontes, porque realmente é muito interessante. A gente tem que aprender sobre os pais da igreja e todo o processo que levou a Igreja Católica a ser o que ela é hoje.
Eu também espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. Então, pessoal, espero que tenham assistido todo o vídeo, não tenham pulado para já as palavras-chave, porque ele faz uma síntese muito boa a respeito da vida e obra de Agostinho, que é um patrístico que trata de assuntos que ainda hoje são discutidos pela filosofia, mas ele é um influenciador, ou seja, as ideias dele influenciaram muitos filósofos que vieram depois dele, mesmo filósofos que não seguem a doutrina cristã, que não seguem a filosofia cristã. Então é importante fazer essa pesquisa. O nosso canal aí de referência que nós utilizamos é o canal Lobo Conservador. Eu vou deixar o link dele na página, aí na descrição da aula, para que vocês possam visitar lá o canal, e tem outros filósofos também estão sendo representados lá, que vocês vão poder ter acesso. Inclusive, um outro vídeo falando sobre Agostinho, que pode dar a vocês um pouco mais de profundidade a respeito disso que nós estamos tratando hoje, que é a Cidade de Deus, que é o vídeo chamado de O Saque de Roma. Então, vou deixar também o link deste vídeo aí na descrição da aula, para que vocês, ao terminar a aula, fazer o exercício, possam estar indo lá. São vídeos curtos, esse teve 9 minutos, o Saque de Roma tem 7 minutos e um pouquinho. Então assistam e reflitam a respeito desse filósofo tão importante para a história da humanidade, não apenas para o cristianismo, mas também para todo o contexto de interpretação da nossa realidade aqui na Terra. E não é à toa que nós, por falarmos em terra, temos aqui nas nossas palavras-chave duas palavras que estão presentes em todo o imaginário filosófico de Agostinho, que é espiritual e material. Esses dois elementos importantes que, como vocês viram no vídeo, para quem assistiu o vídeo, ele é um dos pioneiros a tratar corpo e alma habitando o mesmo espaço. Isso é importante, porque corpo e alma é uma das discussões muito antigas, já desde Sócrates, desde Platão, e ainda hoje é muito discutida por muitos filósofos da modernidade e filósofos da nossa atualidade. Então, está aí a dica para depois da aula vocês irem lá no canal do nosso amigo Lobo Conservador e assistir esse vídeo, O Saque de Roma. Muito bem, já anotaram então as palavras-chave espiritual e material? Excelente. Então estamos chegando ao final da nossa aula e antes de terminarmos temos aquele exercício de fixação, exatamente. Todos vocês aí com canetinha, papel na mão, caderno na mão, para anotar a resposta. Bastante atenção na leitura, porque foi apresentado durante a aula, foi apresentado no vídeo que eu trouxe para compor a aula. Então, quem prestou atenção direitinho vai poder responder essa pergunta rapidinho, hein? E para aqueles que estão assistindo apenas pelo YouTube, só colocar a resposta aí no comentário, no chat, que a gente corrige para vocês. Então, acompanhem comigo a leitura. Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, é considerado um dos filósofos e teólogos cujas obras muito influenciaram o desenvolvimento do cristianismo e a filosofia medieval ocidental. Segundo seu entendimento, a graça de Deus era imprescindível para a liberdade humana. Além disso, ajudou a formular a doutrina do pecado original, além de expandir o conceito de Igreja Católica como a cidade de Deus, caracterizada como: letra A, local onde teria início o Apocalipse. Letra B, local espiritual distinto de qualquer cidade terrena e material. Letra C, a cidade sagrada de Jerusalém. Letra D, a cidade de Constantinopla, a nova Roma, cristã, em oposição à antiga cidade de Roma, tradicionalmente pagã. E letra E,
o local de salvação da alma humana. Então reflitam, se precisarem essa aula vai ficar gravada, é só vocês voltarem, leiam novamente para responder conscientemente e acertar mais essa questão. Então assim, chegamos ao final de mais uma aula de filosofia e antes de nos despedirmos, em definitivo, vamos à mensagem de hoje. E a mensagem que eu trago para vocês é do filósofo espanhol Sêneca. E ele diz o seguinte para nós: é parte da cura o desejo de ser curado. Vou repetir a mensagem de Sêneca. É parte da cura o desejo de ser curado. Reflitam sobre essa mensagem de Sêneca, comentem se vocês acharem necessário e assim se sentirem à vontade para fazê-lo. E assim concluímos mais uma aula de filosofia, convictos de que na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, estaremos reunidos novamente. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus os abençoe hoje e todos os dias. Nos vemos na próxima semana. Até lá!